Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Ação. Hoje estaremos com o Dr. Ricardo Adala Benfatti, médico cardiologista, mestre e doutor em cardiologia, membro do corpo clínico do Hospital Regional e Hospital Universitário. Estaremos abordando como tema no programa Saúde em Ação, doenças do coração. Fique conosco, dentro de mais alguns instantes estaremos de volta. Olá amigos, estamos de volta com o programa Saúde em Ação. E hoje, de maneira especial, uma alegria receber em nossos estúdios o Dr. Ricardo Adala Benfatti, médico cardiologista, mestre e doutor em cardiologia. Nós estaremos abordando um tema de grande relevância, onde com certeza irá sanar inúmeras dúvidas que você e sua família devem ter. Dr. Ricardo Adala Benfatti, seja bem-vindo ao programa Saúde em Ação. Hoje nós estaremos abordando um tema que todo mundo tem um grande interesse de saber: doenças do coração. O que o senhor tem a nos falar sobre esse tema? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui, é uma honra. As doenças cardiovasculares, realmente, hoje, pelos indicadores de saúde, são as doenças que mais matam no mundo, né? Porque é permitido hoje um diagnóstico precoce, as pessoas estão cada vez mais doentes, mais hipertensas, diabéticas, com colesterol alto, sedentárias, fumantes, sem atividade física. Então, são as doenças de maior mortalidade no mundo. E no Brasil não é diferente, né? Nós temos alguns indicadores de mortalidade no município que refletem diretamente a população sul-mato-grossense. 18% refere-se às neoplasias, 21% às doenças do aparelho circulatório, 25% às doenças do aparelho respiratório, 11% o trauma. Somando todos esses indicadores, demonstram que está acima de 60%. Doutor Ricardo, como diminuir esse indicador de mortalidade no município em relação às doenças do aparelho circulatório que nós temos que ver que reflete diretamente nas doenças cardiovasculares? Como eu disse anteriormente, né, as doenças cardiovasculares são consequências das condições pré-existentes, que são os fatores que a gente chama modificáveis e não modificáveis. Os fatores não modificáveis, mas são controláveis e tratáveis, que são a hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol alto, o triglicérides alto, o ácido úrico alto. Isso pode ser controlado com medicamentos facilmente, né? E o mais difícil de ser feito são os fatores modificáveis, que são o sedentarismo, a obesidade. O Brasil, eu acho que já chega a ser o segundo país do mundo em termos de obesidade, só perde para os Estados Unidos, né? O tabagismo, que dentre eles pode ser considerado o pior fator de risco modificável, as bebidas alcoólicas em menor quantidade, mas a questão da obesidade, sedentarismo e o tabagismo, eles devem ser cessados e controlados com emagrecimento e com atividade física. Desta forma, a gente consegue fazer a prevenção cardiovascular, porque a doença cardiovascular, principalmente a doença coronariana, que são os entupimentos das artérias do coração, elas são realizadas, os entupimentos são feitos desde que a criança está no ventre da mãe. Então, a mãe que foi obesa, diabética mal controlada, uma criança que teve uma alimentação ruim ou que foi obesa, ela também vai ter um risco maior de ter doença cardiovascular quando ela estiver acima de 40 anos. A história também familiar precoce de infartos, abaixo de 60 anos, aumenta o risco cardíaco em 5 vezes. Então, pessoas que têm história familiar de infarto na família, pai e mãe principalmente, elas devem procurar a sua prevenção da doença cardíaca já a partir dos 35, 40 anos, né? Então, a prevenção é a melhor maneira, manter os índices de colesterol baixo, a sua pressão arterial. Você vê as campanhas que existem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu sou 12/8 seria o ideal, a cessação do tabagismo, estímulo à atividade física e a perda de peso. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda para os
os que estão nos assistindo neste momento, a nível de controle em relação aos hábitos saudáveis que nós temos para controlar e desenvolver uma atividade de prevenção para evitar isso que nós estamos observando, que são as intercorrências diárias dentro das nossas unidades de urgência e emergência. A prevenção inicialmente inicia pela alimentação. Né? A alimentação, apesar de ter alguma controvérsia hoje em dia, nós somos da linhagem de que a alimentação saudável seria pobre em gordura animal, né? Banha de porco, gordura da carne vermelha, toicinho, bacon, salsicha, linguiça, presunto, essas coisas todas que aumentam os índices tanto de glicemia como de colesterol e triglicéridos. Uma alimentação rica em vegetais, né? Verduras, legumes, óleos vegetais, seria usar óleo de azeite de oliva de boa qualidade, extra virgem, não mergulhar alimentos em frituras, mesmo que seja um óleo vegetal, carnes magras, grelhadas, ricas em peixe, frangos com baixo teor de gordura. Então a primeira coisa seria uma alimentação saudável, associada a uma atividade física diária, pelo menos 3 a 5 vezes por semana, em torno de 1 hora por dia, nos horários onde o sol não está tão a pico, antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde. E com isso você fazer em torno de uma caminhada, em torno de 4 a 5 quilômetros em cada vez que você faz atividade física. Pelo menos 3 vezes por semana, isso é o recomendado. Né? Em relação ao tabagismo, cerrar o tabagismo, isso realmente deve ser feito, e controlar a parte do peso, onde tem um índice de massa corporal abaixo de 25, né? Abaixo de 25, que seria o ideal para as pessoas. Você deve estar nos perguntando assim nesse primeiro momento, existe inúmeras intercorrências diariamente em nossas unidades de urgência e emergência, nos nossos UPAs. Os pacientes que são admitidos em nossos UPAs são pacientes hipertensos, diabéticos e com paradas cardiorrespiratórias, com indicação de acidente vascular isquêmico, cerebral. Isso é reflexo da falta de uma atenção numa saúde preventiva, doutor Ricardo? Ivan, tenho certeza disso, porque se tivéssemos a prevenção, com certeza o número desses pacientes com essas comorbidades que nós chamamos seria menor. Né? Então a hipertensão arterial, que é muito prevalente, ela acomete mais de 50% dos pacientes acima de 50 anos. A diabetes, até esquecemos de falar um pouco da diabetes, ela é um mal assim, extremamente grave que entope as artérias dos pacientes quando ela está mal controlada. Né? Então, raramente um paciente rígido, que a gente chama, sem essas comorbidades, atletas ou que são magros ou que não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem colesterol alto, eles vão ter esse infarto. Mas também não estão isentos. Eles também são sujeitos a ter esse tipo de problemas. São os infartos que, tenho certeza, e as anginas, é o maior número de atendimentos nas UPAs e nos hospitais. Fique conosco. No próximo bloco, estaremos dando continuidade à entrevista com o Dr. Ricardo Adala Benfatti. Olá, amigos. Estamos de volta com o programa Saúde em Ação. Hoje, de maneira especial, recebendo em nossos estúdios o Dr. Ricardo Adala Benfatti, cardiologista, mestre e doutor em cardiologia. Dr. Ricardo, dando continuidade à nossa entrevista, nós observamos diariamente inúmeros casos de intercorrência em nossas unidades de urgência e emergência, em nossas unidades básicas e também nos nossos hospitais. Mas teve um caso que me chamou a atenção de maneira muito particular e que me sensibilizou muito. Uma paciente deu entrada em uma maternidade, ela com um quadro clínico de hipertensão, de diabetes, e tinha uma paciente de 27 semanas e tinha uma indicação de uma cardiopatia congênita. A Organização Mundial de Saúde estabelece que nós temos que ter, em Campo Grande, 3 leitos de UTI para uma cobertura de 10 mil habitantes.
Atualmente, em Campo Grande, nós temos 1,9 leitos de UTI e no interior do estado, 0,9 leitos de UTI. Isso reflete diretamente a uma migração de pacientes com indicação de urgência e emergência, com indicação de diabetes, de hipertensão, gestantes praticamente com esse quadro clínico totalmente alterado. Mais uma vez, eu gostaria que o senhor relatasse sobre a importância da saúde preventiva nos cuidados que a mãe, principalmente gestante agora, precisa ter em relação à sua gestação e para com a criança. Porque o caso de cardiopatia congênita em relação a leito de UTI neonatal está escasso em Mato Grosso do Sul e principalmente em Campo Grande também. O senhor, como cardiologista, mestre e doutor, o que o senhor tem a nos falar sobre isso? Essa é uma situação que não acomete só Campo Grande. É uma situação nacional, digo até mundial. Mas no Brasil, realmente esse é um grande problema. Uma gestante detecta uma cardiopatia congênita, existem vários tipos de cardiopatias congênitas, que a gente chama cianótica, aquela que a criança nasce roxinha e que pode morrer em pouco tempo, ou as acianóticas, que não só ficam roxinhas e acabam vivendo e podem ser até operadas mais tardiamente, sem ser uma urgência. E a mãe, uma emergência hipertensiva, quase entrando num quadro de eclâmpsia, precisando fazer uma cesárea de urgência e uma criança com cardiopatia nascer prematura, né? Então, onde nós vamos encaminhar essa criança? A mãe no CTI e a criança na UTI neonatal com uma equipe de cirurgia cardíaca pediátrica, provavelmente, para atender essa criança. Isso é muito difícil. Realmente, Campo Grande tem hoje praticamente só a Santa Casa que faz esse tipo de atendimento de cardiopatia congênita infantil. E no Brasil, recentemente, está tendo uma medida do Ministério da Saúde, após muita briga pelo nosso presidente, Dr. Fábio Jatene, filho do Dr. Adib Jatene, que é um dos grandes idealizadores de cirurgias cardíacas pediátricas. Ele, como representante nacional, foi no Ministério da Saúde e conseguiu um programa para o atendimento da cardiopatia congênita, ampliar o atendimento a essas crianças, do ponto de vista que quase todas vão ser operadas, né? Então, isso está tendo um programa a nível nacional, que aqui provavelmente vai atingir a Santa Casa, que é onde vai ter um aumento do volume de atendimento a essas crianças, com melhora da remuneração do médico, número de leitos de UTI. Então, provavelmente em breve deve ter um pouco dessa questão do aumento. Mas atualmente é bem precário. Não digo só na região rede do SUS, não, na rede da privada também. Se você tem uma mãe que tem um convênio médico e tem uma gestação de alto risco, que a gente chama, que seja diabético ou hipertensa, que faz aquele pré-natal, que é muito importante para a detecção de tudo isso, na rede privada também temos limitações. Se você tiver um convênio médico, precisar de uma UTI neo, casado com a mãe de uma UTI no mesmo hospital, dificilmente se consegue. E aí você tem que afastar a mãe do filho, botar o filho numa UTI, a mãe em outro, tirando leite, banco de leite. Isso realmente é um problema muito grave. E esperamos que se resolva não, ou melhore parcialmente, porque, se eu não me engano, mais da metade das crianças que nascem com cardiopatia congênita morrem sem atendimento. E a mãe também pode morrer por mau atendimento pré-natal ou até no momento do nascimento. Nesses 17 anos de experiência que o senhor tem na cardiologia, quais foram as principais doenças do coração que o senhor identificou e classifica? Ivandro, 60% dos atendimentos que eu fiz no meu consultório é um exemplo somente. Foi de infarto, outros tipos de doenças do coração que o senhor conseguiu identificar. Isso é reflexo de sedentarismo, enfim, de tudo aquilo que nós já abordamos. Desta forma, a gente tem que dividir dois tipos de atendimento. O atendimento ambulatorial, que é o do consultório, e o atendimento de urgência e emergência. No consultório, talvez os 60% dos pacientes é tratamento de hipertensão arterial, que descobrem que tem pressão alta quando vai ao Detran renovar sua carteira, ou que vai fazer alguma outra atividade, descobre que é hipertenso e não sente nada, porque a hipertensão é silenciosa na maioria das vezes. Então,
ele não sente nada e não procura, ainda mais o homem, né? O homem só vai procurar o médico realmente quando está bem ruim. Descobre, na verdade, que é hipertenso quando vive grandes emoções. Grandes emoções, ou um susto, né? Ou um susto. Ou passa mal e tem a sensação de morte iminente e acaba, agora eu vou fazer um check-up e vou analisar o que está acontecendo comigo. Então, além dos ambulatoriais, seja a hipertensão, a gente tem o tratamento do colesterol alto, do triglicérides alto. Nós, cardiologistas, pegamos muitos pacientes com diabetes descompensada, onde a gente faz até os primeiros atendimentos, que o especialista disso seria o endocrinologista, e é uma especialidade muito concorrida, difícil de ver, então a gente acaba tratando isso os pacientes diabéticos no consultório, pacientes com afecções de tireoide, né? Além das recomendações também de medidas higieno-dietética, a gente fala. E nas questões de urgência e emergência, com certeza o principal atendimento são as dores torácicas, dores no peito, que não necessariamente são os infartos, mas podem ter as anginas, podem ser dissecções de aorta, que é outro tipo de doença muito grave, com alta mortalidade, como também pode ser uma dor osteomuscular. Então, acho que a dor no peito que o paciente vai ao hospital é a mais prevalente. E também os sinais de falta de ar, da dispneia, que são os quadros de insuficiência cardíaca descompensada, que seria a segunda causa dos atendimentos na urgência e emergência, seriam os pacientes com corações dilatados, grandes, com falta de ar, também tem esse atendimento na urgência e emergência. No próximo bloco, amigo, nós estaremos abordando mais um tema de grande relevância, que é as cirurgias cardíacas. Fique conosco. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Saúde em Ação. Diariamente observamos através dos meios de comunicação que inúmeros pacientes procuram as nossas unidades de urgência e emergência, com um quadro clínico bastante alterado. Isso é reflexo, na verdade, da falta de ações preventivas e dos cuidados que o ser humano precisa ter para com a sua saúde. Observamos que existe uma escassez de leitos de UTI e as intervenções são necessárias. Intervenções clínicas e intervenções cirúrgicas. Dr. Ricardo, os pacientes que estão às vezes internados nas nossas unidades de pronto atendimento, necessitando de transferência para a unidade hospitalar, como eu falei anteriormente, existe uma escassez de leitos de UTI, existe uma escassez de leitos clínicos para dar continuidade a esse tratamento. A importância, uma vez que já praticamente se acabou todas as alternativas em relação à parte clínica, surge somente ao tratamento cirúrgico neste momento, para salvar essa vida. Fala um pouquinho para nós, para quem está nos ouvindo nesse momento, da importância do tratamento cirúrgico nos casos de urgência e emergência. Quando os pacientes já deram entrada no pronto-socorro ou até nos UPAs, eles vão ser encaminhados a um hospital que faça o procedimento de tratamento. Já fez o diagnóstico, já fez a triagem, já usou as medicações, mas chega um momento que precisa tratar, fazer o diagnóstico com exames mais complexos, como o ecocardiograma, o cateterismo cardíaco, onde que é o exame padrão ouro para detectar os entupimentos das artérias do coração, as tomografias computadorizadas para ver as doenças da aorta. Então chega a hora desse paciente ser tratado, né? O tratamento dos infartos, inicialmente, esse paciente que detectou que é um infartado, ele vai para um hospital, ele vai fazer um cateterismo, que é um exame, a gente chama invasivo, mas ele tem um risco de complicações hoje muito pequenos, menos de 1% de ter complicações, para o benefício que ele nos dá de identificar a lesão e poder tratar, por exemplo, com uma angioplastia com implante de um stent, e desentupir a artéria, desobstruir a artéria, fazendo com que o fluxo de sangue volte a passar pelo seu coração. E nas vezes que esses cateterismos detectam lesões mais graves, 2, 3 artérias, esse paciente precisa ser submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, que leigamente nós chamamos de pontes de safena, onde a gente pode usar as pontes de safena e as pontes de mamária para corrigir esses entupimentos que os pacientes têm, né?
Então, esses tratamentos são essenciais à vida e devem ser feitos de uma maneira mais rápida possível. E a questão, às vezes, de falta de leitos, isso a gente vê, pacientes que chegam na área vermelha de um hospital, não tem leito na unidade coronariana, ele vai, faz o cateterismo, faz a angioplastia, volta para o mesmo pronto-socorro, fica lá, às vezes vai até de alta para casa, sem ter condições de subir para ter um acesso melhor às UTIs. Isso acontece diariamente, existe mesmo. Eu pergunto para o senhor, quais são os sinais do infarto? E os cuidados nesse tipo de intercorrência, caso venha a ter alguma intercorrência, dentro de uma residência nesse primeiro momento. Um pai, por exemplo, está sentado junto com a sua família, almoçando. Às vezes, os próprios familiares, como identificar o sinal do infarto em relação a essa situação? Normalmente o infarto, ele é uma dor na região do peito, né? Que eles caracterizam como uma dor de muito forte intensidade, normalmente em aperto, tipo uma facada, que pode ter irradiação, que pode ir para o braço esquerdo, pode vir para a região do pescoço, pode ir para a região da boca do estômago, que eles chamam, pode ir para o braço direito. E é uma dor extremamente forte, onde vai ter sinais de descarga adrenérgica, o paciente fica suando frio, fica com os pelos elevados, piloereção, começam a ter ansiedade, porque toda dor que nós temos gera uma ansiedade, seja onde for, e a dor no peito é extremamente preocupante. Então, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, e isso vai perpetuando a questão do infarto. O que nós sugerimos? Se esse é um paciente que já tem um risco, já é hipertenso, diabético, 50, 60, 70 anos, ele deve procurar atendimento médico de urgência, porque ele pode evoluir para uma arritmia cardíaca até um episódio de parada cardíaca em casa, que aí depois que tem o problema da parada cardíaca, o índice de sucesso de reversão é muito baixo. Até você fazer as manobras de reanimação, chamar por ajuda, chamar hoje em dia o SAMU, antigamente eram os bombeiros, né? Chamava-se os bombeiros, hoje a gente tem, ainda bem que temos o SAMU, e aí às vezes se o paciente já tiver uma parada cardíaca, a reversão é muito difícil. Então ele deve procurar o atendimento, ir ao posto de saúde, porque a saúde está descentralizada, e lá vai ter o primeiro atendimento, as primeiras medicações, o eletrocardiograma, a dosagem das enzimas cardíacas, a observação, e se o médico do posto de saúde identificar que é um infarto ou que precisa ser encaminhado rapidamente para o hospital, ele vai fazer. Agora a questão, se vai ter disponibilidade ou não, é outra coisa. Né? Então é importante só para quem está nos assistindo entender. No caso de infarto, o paciente deve ter tranquilidade nesse primeiro momento, ligar para o serviço móvel de urgência e emergência, ou com o próprio veículo encaminhar até uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. E para que um profissional devidamente habilitado faça as intervenções que precisam ser feitas. É isso, doutor? Legal. É importante que você tenha ciência que a saúde preventiva ela é de grande relevância para a sua vida. E investir na prevenção é melhor que remediar. O doutor Ricardo está aqui justamente para tirar essas dúvidas. E de maneira muito especial, hoje eu gostaria de agradecer a presença do doutor Ricardo, que contribuiu com o programa Saúde em Ação e com informação de grande relevância. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença e vamos às nossas considerações finais. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Esse assunto poderíamos ficar aqui falando durante várias horas, como a gente faz isso na universidade, às vezes são aulas de 2 horas, 3 horas, 5 aulas diferentes. É um assunto muito importante para a nossa população. E saber que a conscientização, o controle dos fatores de risco, o controle da obesidade, cessação, parar com o cigarro, uma alimentação saudável, controle do seu diabetes, controle da sua hipertensão, controle do colesterol, isso é muito importante, do estresse, né, que nós vivemos diariamente, isso tudo é muito importante. Porque remediar um infarto, remediar uma insuficiência cardíaca, remediar a hipertensão, é possível.
Só que as sequelas que isso pode trazer para o nosso corpo, para o nosso coração, às vezes vai fazer com que a gente viva menos tempo. Então, se for possível fazer uma prevenção, um acompanhamento médico regular, com o seu cardiologista, fazer seus exames regularmente, né? Saber algumas coisas básicas de atendimento, como ter uma dor do peito, uma falta de ar, o que tem que se fazer, isso com certeza vai fazer com que sua vida se prolongue por mais tempo, e isso é o que a gente quer, né? Legal. Hábitos saudáveis, alimentação, atividades físicas. No programa Saúde e Ação, hoje nós abordamos doenças do coração. Se você gostou do programa Saúde e Ação, compartilhe esta informação com seus amigos, com seus familiares. Você poderá estar contribuindo para salvar uma vida. Até o próximo programa Saúde e Ação. Um grande abraço.